Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 124. Uma surpresa gráfica. No instante t igual a zero, uma bola é lançada a partir do solo plano com a velocidade inicial de 16 metros por segundo e um ângulo de lançamento θ0. Imagine um vetor posição que ligue o ponto de lançamento à bola durante toda a trajetória. Plote o módulo de R do vetor posição em função do tempo para letra A, θ0 igual a 40,0 graus e letra B, θ0 igual a 80,0 graus. Para θ0 igual a 40,0 graus, determine letra C. Em que instante R atinge o valor máximo? Letra D. Qual é este valor e a que distância, letra E, horizontal e letra F, vertical, está a bola em relação ao ponto de lançamento? Para θ0 igual a 80,0 graus, determine letra G. Em que instante R atinge o valor máximo? Letra H. Qual é este valor e a que distância, letra I, horizontal, e letra J, vertical, está a bola em relação ao ponto de lançamento? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas x, y, a posição inicial da bola e os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. A aceleração da bola será igual à aceleração da gravidade e vale g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado e é vertical para baixo. A trajetória da bola será parabólica e seu movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical e podemos utilizar as equações mostradas. Vamos considerar um lançamento no qual o vetor velocidade faz um ângulo θ0 com um semi-eixo x positivo. A posição inicial da bola é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. As componentes do vetor velocidade inicial são: o Vx vai ser V0 vezes cosseno de θ0 e V0y vai ser V0 vezes seno de θ0. No ponto em que a bola retorna ao solo, a coordenada vertical é y igual a 0. A coordenada x da posição da bola durante o movimento pode ser determinada pela equação do movimento horizontal. Então, o x vai ser o x0, que é 0, mais o Vx, que é V0 cosseno de θ0, vezes t. Então, o x vai ser V0 cosseno de θ0 vezes t. A coordenada y da posição da bola pode ser determinada pela segunda equação do movimento vertical. O y vai ser o y0, que é 0, mais o V0y, que é V0 seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, que é g vezes t ao quadrado. Então, dá V0 seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2 gt ao quadrado. Dá para a gente colocar o t em evidência na expressão. Então, o y vai ser t vezes V0 seno de θ0, mais 1 sobre 2 g vezes t. O vetor posição da bola é o vetor r, é x na direção i, mais y na direção j. O módulo deste vetor é: o vetor r vai ser a raiz quadrada de V0 cosseno de θ0 vezes t ao quadrado, que é a componente x, mais t vezes V0 seno de θ0 mais 1 sobre 2 g vezes t elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado fica V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0, vezes t ao quadrado, mais t ao quadrado, vezes. E o quadrado dessa soma aí vai ficar, é o quadrado do primeiro, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ0, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá V0 vezes g, vezes o seno de θ0 vezes t, mais o quadrado do segundo termo, que dá 1 sobre 4 g ao quadrado vezes t ao quadrado. Nas duas parcelas temos t ao quadrado, que podemos colocar em evidência. Então, fica t ao quadrado vezes V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0, mais V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ0, mais V0 vezes g, vezes seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 4 g ao quadrado, t ao quadrado. A gente pode extrair a raiz quadrada de t ao quadrado, então o t vai passar para fora.
E nas duas primeiras parcelas, a gente tem V0 ao quadrado em comum. Então, fica V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ0 mais seno ao quadrado de θ0 mais V0g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 4g ao quadrado t ao quadrado. Essa expressão dentro dos parênteses é igual a 1. Então, a expressão final para a posição em função do tempo é o r de t vai ser t vezes raiz quadrada de V0 ao quadrado mais V0 vezes g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 4g ao quadrado vezes t ao quadrado. Para esboçar o gráfico dessa função, precisamos estudar os sinais da derivada que mostram os intervalos nos quais a função é crescente ou decrescente. Então, vamos calcular a derivada. Como a função é um produto de funções de t, precisamos utilizar a regra do produto. Se u é igual a u de t e v é igual a 1v de t, ambas funções de t, a derivada d de dt de u vezes v vai ser a derivada de u vezes v, né? Mais u vezes a derivada de v, v'. Na expressão da função também aparece uma raiz quadrada de uma função. E também vamos utilizar a seguinte regra de derivação. Se u é um u de t, a derivada em relação a t de raiz quadrada de u vai ser a derivada de u sobre 2 raiz quadrada de u. Aplicando esta regra na derivação da função, teremos o r' de t vai ser a derivada da primeira função, que é 1, vezes a segunda, que é a raiz quadrada dessa expressão, mais a primeira função t, vezes a derivada da raiz quadrada, que é a derivada do que está dentro do radical. A derivada de V0 ao quadrado é 0, que é constante. A derivada de V0g seno de θ0 vezes t, dá V0g vezes seno de θ0. Mais a derivada de 1/4 de g ao quadrado vezes t ao quadrado. O 2 multiplica 1/4, então fica meio g ao quadrado, que são constantes, vezes t. Dividido por 2 vezes a expressão da função. Se a gente fizer a multiplicação de t pelo segundo termo aí, vai ficar a raiz quadrada da expressão da função, mais V0g vezes seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2g ao quadrado, t ao quadrado, dividido por 2 vezes a raiz quadrada da função. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aí dessas duas parcelas, dá 2 raiz quadrada da função. Quando eu dividir por 1 e multiplicar pelo primeiro termo, a raiz quadrada vai desaparecer. Então, fica 2 vezes V0 ao quadrado mais V0g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 4g ao quadrado, t ao quadrado, mais V0g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2g ao quadrado, t ao quadrado. Fazendo a multiplicação por 2, dá 2V0 ao quadrado, mais 2V0g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2g ao quadrado vezes t ao quadrado, mais V0 vezes g seno de θ0 vezes t, mais 1 sobre 2g ao quadrado, t ao quadrado. Então, vai dar 2V0 ao quadrado e 2V0g seno de θ0 vezes t, mais V0g seno de θ0 vezes t, dá 3V0g seno de θ0 vezes t. E meio de g ao quadrado, t ao quadrado, mais meio de g ao quadrado, t ao quadrado, dá g ao quadrado sobre t ao quadrado, dividido por 2 vezes a raiz quadrada da função. Depois de obter as expressões gerais da função e de sua derivada, vamos aplicá-las aos casos específicos. Vamos considerar o caso em que o lançamento acontece com o vetor velocidade inicial, formando um ângulo de 40 graus com a horizontal. As componentes da velocidade inicial são: o Vx vai ser o módulo de V0, que é 16,0, vezes o cosseno de 40 graus, que dá 12,26 metros por segundo. O V0y vai ser o módulo de 16,0 vezes o seno de 40 graus, que dá 10,28 metros por segundo. O instante em que a bola toca o solo pode ser determinado utilizando a segunda equação do movimento vertical. Então, o y, que é 0 neste ponto, vai ser o y0, que é 0, mais
10,28 vezes t, o 10,28 é o v0y, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, menos 9,8 vezes t ao quadrado. Então, o zero vai ser igual a 10,28t menos 4,9t ao quadrado. A gente pode colocar o t em evidência, então o zero vai ser t vezes 10,28 menos 4,9 vezes t. Esta expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando t for igual a zero, que é a posição inicial, ou quando 10,28 menos 4,9 vezes t for igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, 10,28 vai ser 4,9 vezes t. Então, o t vai ser 10,28 dividido por 4,9 e dá 2,10 segundos. O movimento acontecerá neste intervalo de tempo e vamos esboçar o gráfico do módulo da posição neste intervalo. Substituindo os valores de V0, θ0 e G na expressão do módulo da posição, ela se torna o R de t vai ser t vezes raiz quadrada de 16,0 ao quadrado, que é o V0 ao quadrado, mais o V0, 16,0, vezes o G, que é menos 9,8, vezes o seno de 40 graus, vezes t, mais 1 sobre 4, vezes o G, que é menos 9,8, elevado ao quadrado, vezes t ao quadrado. Fazendo essas multiplicações aí, e potências, dá t vezes raiz quadrada de 256,0, menos 100,8 vezes t, mais 24,01 vezes t ao quadrado. Como a função é um produto de duas funções, ela será nula quando um desses fatores se anular. Quando t for igual a zero, que é a posição inicial, ou quando a raiz quadrada de 256,0 menos 100,8 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado foi igual a zero. Obviamente, essa raiz será nula quando o seu argumento for nulo. Quando 256,0 menos 100,8 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado foi igual a zero. Como é uma equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 100,8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 24,01, vezes o c, que é 256,0. Fazendo essas operações aí, dá menos 14.425,6. Como o delta é menor do que zero, não existe solução real para essa equação, ou seja, a função dentro do radical nunca se anula. Como o termo quadrático é positivo, o gráfico dessa função é uma parábola côncava para cima e como nunca se anula, ela será sempre positiva. A derivada da função é o R' de t vai ser, substituindo pelos valores aí de V0, de G e de θ0, a gente tem essa expressão aí. Efetuando as potências e multiplicações, dá 512,0 menos 302,4 vezes t, mais 96,04 vezes t ao quadrado, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 256,0 menos 100,8 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado. A expressão dentro da raiz do denominador nunca se anula e é sempre positivo, como já vimos. O sinal da derivada será determinado pela expressão no numerador. Então, vamos estudar os sinais dessa função. Ela será nula quando 512,0 menos 302,4 vezes t, mais 96,04 vezes t ao quadrado for igual a zero. Calculando o delta, delta vai ser menos 302,4 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 96,04, vezes o c, que é 512. E fazendo essas multiplicações, dá menos 105.244,16. Como anteriormente, o delta é menor do que zero, então não existe solução real para essa equação, ou seja, ela nunca se anula. Como o termo quadrático da expressão é positivo, o gráfico dessa função é uma parábola côncava para cima. Como nunca se anula, ela será sempre positiva. Isso significa que o gráfico do módulo da posição é sempre crescente e o seu aspecto é o mostrado na figura. Nesse caso, o ponto máximo será no fim do intervalo válido para a função. O módulo será máximo quando o instante for igual a 2,10 segundos. O t vai ser 2,10 segundos.
O valor do módulo da posição nesse instante é o R de 2,10, que dá 2,10, raiz quadrada de 256,0 menos 100,8 vezes 2,10, mais 24,01 vezes 2,10 ao quadrado, que dá 25,73 metros. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o módulo de R máximo vai ser 25,7 metros. Se desenharmos o vetor posição neste instante, vemos que ele é horizontal. O valor de sua componente horizontal é igual ao módulo do vetor e o valor da componente vertical é nula. Então, o Rx vai ser 25,7 metros e o Ry vai ser 0. Vamos tratar do caso em que este ângulo é igual a 80,0 graus. A figura que ilustra o problema é mostrada. A posição inicial da bola é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. O movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e podemos utilizar a lista de equações mostradas. A aceleração da bola será a da gravidade e vale g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. No instante em que a bola toca o solo, a coordenada vertical é y igual a 0. As expressões da função do módulo da posição e sua derivada são mostradas. Considerando agora o caso em que o lançamento acontece com o vetor velocidade inicial, formando um ângulo de 80 graus com a horizontal, as componentes da velocidade inicial são: o Vx vai ser o V0 cosseno de θ0, que é igual a 16,0 vezes o cosseno de 80 graus, que dá 2,778 metros por segundo. O V0y vai ser o V0 vezes o seno de θ0, que é igual a 16,0 vezes o seno de 80 graus, que dá 15,76 metros por segundo. O instante em que a bola toca o solo pode ser determinado utilizando a segunda equação do movimento vertical. Então, o y, que é 0, vai ser o y0, que também é 0, mais o v0y vezes t, 15,76 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, menos 9,8 vezes t elevado ao quadrado. Então, 0 vai ser 15,76 vezes t, meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9 t ao quadrado. Como as duas parcelas têm t, a gente pode colocar em evidência, então 0 vai ser igual a t vezes 15,76 menos 4,9 vezes t. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando t é igual a 0, que é a posição inicial, ou quando 15,76 menos 4,9 vezes t for igual a 0. Passando o termo negativo para o outro lado, 15,76 vai ser igual a 4,9 vezes t. Então, o t vai ser 15,76 dividido por 4,9, que dá 3,22 segundos. O movimento acontecerá nesse intervalo de tempo e vamos esboçar o gráfico do módulo da posição neste intervalo, entre 0 e 3,22 segundos. Substituindo os valores de V0, θ0 e g na expressão do módulo da posição, que deduzimos na aula anterior, ela se torna: o R de t vai ser t vezes 16,0 ao quadrado, mais 16,0 vezes menos 9,8, vezes o seno de 80 graus, vezes t, mais 1 sobre 4, vezes menos 9,8 ao quadrado, t ao quadrado. Fazendo as potências e as multiplicações, dá t vezes raiz quadrada de 256,0 menos 154,4 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado. Como a função é um produto de duas funções, ela será nula quando um dos fatores for nulo. Quando t é igual a 0, que é a posição inicial, ou quando a raiz quadrada de 256,0 menos 154,4 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado for igual a 0. Para que essa expressão seja nula, basta que o argumento do radical seja nulo. 256,0 menos 154,4 vezes t, mais 24,01 t ao quadrado foi igual a 0.
Como trata-se de uma equação de segundo grau, vamos usar a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 154,4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 24,01, vezes o c, que é 256. Efetuando esse cálculo aí, dá menos 746,88. Como o delta é menor que zero, não existe solução real para essa equação, ou seja, a função dentro do radical nunca se anula. Como o termo quadrático é positivo, o gráfico dessa função é uma parábola côncava para cima e, como nunca se anula, ela será sempre positiva. A derivada da função é o r' de t vai ser essa expressão aí quando a gente substitui o v0, o g e o θ. Efetuando as operações, dá 512,0 menos 463,3 vezes t, mais 96,04 vezes t ao quadrado, dividido por 2 vezes a raiz quadrada da função que já mencionamos. A expressão dentro do radical, no denominador, nunca se anula e é sempre positivo. Então, o sinal da derivada será determinado pela expressão no numerador. Então, vamos estudar os sinais dessa função. Ela será nula quando 512,0 menos 463,3 vezes t, mais 96,04 vezes t ao quadrado foi igual a zero. Calculando o delta, o b ao quadrado vai ser menos 463,3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 96,04, vezes o c, que é 512. Efetuando essas operações aí, dá 17.956,97. Agora o delta é maior do que zero, então temos duas soluções para a equação. O t vai ser menos b menos 463,3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 17.956,97, dividido por 2 vezes o a, que é 96,04. Então, dá 463,3, mais ou menos a raiz quadrada dá 134,0. Estou escrevendo os resultados parciais com 4 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas, dividido por 192,1. Então, a primeira solução, T' vai ser 463,3 mais 134,0, dividido por 192,1, que dá 3,10 segundos. Já estou escrevendo agora o intervalo de tempo, é um instante com 3 algarismos significativos. O T duas linhas vai ser 463,3 menos 134,0 sobre 192,1, que dá 1,71 segundos. O valor do módulo da posição nesses instantes são o R de 1,71, a gente vai substituir o T por 1,71 e teremos essa expressão numérica aí, que ao efetuar o cálculo dá 13,5 metros. O R de 3,10 segundos, a gente faz a mesma coisa, substitui o T por 3,10 e efetuando esse cálculo aí dá 8,82 metros. Nesses instantes, a derivada é nula. Como o termo quadrático é positivo, o gráfico da expressão do numerador da derivada é uma parábola côncava para cima. Então, a derivada é positiva para t menor que 1,71 segundos e t maior que 3,10 segundos. E é negativa entre esses dois instantes. Podemos traçar o gráfico da função. Ela é nula na origem e cresce já que a derivada é positiva, até atingir o primeiro ponto crítico em t igual a 1,71 segundos. Depois decresce, já que a derivada é negativa, até atingir o segundo ponto crítico, no instante 3,10. Finalmente cresce novamente, já que a derivada é positiva, até o final do intervalo, quando toca novamente o solo. Podemos ver que o valor máximo da função acontece no instante t igual a 1,71 segundos. O módulo da posição nesse instante é r igual a 13,5 metros.
A posição horizontal da bola neste instante pode ser determinada utilizando a equação do movimento horizontal. O x vai ser 0, que é o x0, mais 2,778, que é o Vx, vezes o instante 1,71, que dá 4,75 metros. A posição vertical da bola nesse instante pode ser determinada utilizando a segunda equação do movimento vertical. Então, o y vai ser o y0, que é 0, mais o v0y, que é 15,76, vezes o instante, 1,71, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o instante ao quadrado, 1,71 ao quadrado. Efetuando esses cálculos, dá 12,6 metros. Os resultados foram escritos com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais.